Você que já percebeu esse monte de coisa de Lovecraft aqui na mesa, mas eu tenho uma surpresa pra você. O programa não é sobre Lovecraft. No Formiga na Tela de hoje, um dos nomes mais importantes do horror que você não sabia que era tão importante assim, Arthur Machen. De valorizar, né? É lógico. É que agora com a experiência na rádio, né? A fórmula da comunicação envolvente é importante, cara. O autor mais importante são sempre os que você não conhecia. Mas eu sim, por isso eu sou mais inteligente do que você. Bom, brincadeiras à parte, né? A gente colocou esse monte de coisa de Lovecraft aqui, embora o programa não seja sobre ele, mas existe um motivo. Porque o nosso querido Arthur Machen, né, que é um nome não tão conhecido quanto o Lovecraft, ele é muitíssimo importante na formação, não só do Lovecraft, como de outros grandes autores de terror que vieram antes, inclusive aqueles que lidaram com o horror cósmico, né? O Arthur Machen é um daqueles casos de autores que acabam ficando menos conhecidos porque ele participou de um entremeio, né, de um miolo de transição entre gêneros de horror, porque você tem o primeiro horror fantástico de ficção, começando ali mais ou menos com a Mary Shelley e seu Frankenstein, aí você tem nomes como o Robert Louis Stevenson, você tem nomes como o Bram Stoker trabalhando, e aí posteriormente você tem a geração da galera que ia trabalhar com o horror cósmico, né, o pessimismo cósmico, como a gente conhece hoje, o tão citado Lovecraft, né, mas também outros nomes clássicos que a gente vive citando aqui, como por exemplo o Robert E. Howard e também o Clark Ashton Smith, que são pesadamente influenciados pelo Arthur Machen, mas são caras que já têm o seu estilo consolidado, enquanto o Machen faz esse processo de transição entre esses dois momentos do horror. Tanto que, apesar de ter ficado conhecido por obras seminais do horror, como O Grande Deus Pan, né, The White People e outros, ele também transitou por outros gêneros, inclusive o humor. Então você vê que é um cara que ainda estava desenhando gêneros que iam se consolidar em outros autores, como o próprio Lovecraft. Né? Exatamente, já vamos deixar claro para aqueles que se interessam pelo assunto, tá? Aí no link da descrição do vídeo, nós vamos colocar os links para você adquirir duas edições, tá? Uma da Clock Tower, que é um pouco mais recente, mas tem uma de 2002, ainda em catálogo, desde 2002 pela editora Iluminuras, que se chama O Terror, que traz inclusive essa história que o Rafael citou, que é o Grande Deus Pan, que talvez seja a mais conhecida, a grande vedete da obra, né, da bibliografia do Machen, mas ela também traz algumas contradições que são contradições ou ambiguidades, não sei direito como definir, mas que são interessantes da gente avaliar dentro da obra geral do autor. Mas falando sobre o Machen, antes da gente entrar diretamente nessas histórias. O Machen nasceu em 1863, morreu em 1947. E o bacana é que o Grande Deus Pan, ele vai aparecer ali por volta de 1890 e alguma coisa aí na viradinha ali do século XIX para o XX, né? Você citou o Robert Louis Stevenson e é muito legal porque o Stevenson, quando fez o Médico e o Monstro, ele estava lidando com um tipo de conceito científico emergente que era da psicanálise, né? E o Machen, ele também vai ter sua cota de pioneirismo, não só literário, porque ali ele estava sendo até mais visionário que o Stevenson, porque no Grande Deus Pan, ele fala de enxergar uma realidade concomitante à nossa, através de uma incisão no cérebro, né? O que você que está vendo o programa aqui já deve ter pensado, nossa, lobotomia. Exatamente, só que a lobotomia ainda demoraria 30 anos para ser descoberta pela medicina. Então isso é muito bacana. E você vê o destino dos personagens aí, nesta pequena novela do Machen, tem todo o DNA Lovecraftiano ali que se desenrolaria, se consolidaria nos anos seguintes, né? O estilo do Machen, ele é definido por algo que se tornaria tão caro a outros autores que brincam com o terror, como tanto Stephen King, mas também autores de quadrinhos que são muito queridos para nós, como por exemplo Neil Gaiman. A ideia de que existe um mundo além do véu que cobre o nosso próprio, que é um mundo que está ao nosso tão lado, tão próximo, ao mesmo tempo tão distante, né? Algo que inspiraria profundamente, como já citado, os mitos cthulhianos de Lovecraft, que são basicamente
uma dúvida de horror psicológico jogada sobre o leitor, que propõe: este personagem está enlouquecendo, daí a questão da lobotomia, né, que você citou muito bem, ou realmente existe um horror incompreensível para a mente humana que nos enlouquece antes que nós possamos realmente sofrer com o medo como ele deveria ser sofrido. Então o Machen, ele acaba influenciando pesadamente esses autores porque o seu horror é um horror muito sutil, mas ele era extremamente cético em relação à ciência e por isso ele se aproximava desse misticismo que era tão caro a outros autores com quem ele teve contato, como o Yeats e o Crowley. Porque a ciência é árida e a fantasia, por mais que seja uma fantasia de horror, oferecia uma compreensão maior da realidade e do mundo. E ao contrário de autores como o próprio Lovecraft, essa ideia de que existia um mundo além do mundo não pesava tanto sobre ele quanto pesava sobre o Lovecraft. Tanto é que ele teve uma carreira muito mais... uma vida, né? Muito mais longa e muito mais próspera do que a do próprio Lovecraft. Exato. E é inclusive assim um tópico à parte, acho que renderia até um programa em separado a gente falar da aproximação desse pessoal que precedeu o Lovecraft, que o influenciou pesadamente. Inclusive o horror sobrenatural na literatura tem menções ao Machen, né? Admite-o como uma grande influência, embora que em determinados momentos ele meio que alfinete uma certa religiosidade enxergada na obra do seu influenciador, né? Mas isso não diminui o peso do cara e não a torna menos interessante. Agora, o que eu ia falar aqui poderia render ou mais um programa ou um podcast é justamente a proximidade desta geração de autores, como o próprio Machen, Algernon Blackwood, o Dunsany, a proximidade desses caras com o ocultismo, né? A proximidade com figuras como Aleister Crowley e tal, tanto que o Machen e o Blackwood fizeram parte da Ordem da Aurora Dourada, né? A Golden Dawn. Isso eu acho que é fundamental para a gente entender o pensamento desses caras e o que estava acontecendo, o que estava em ebulição naquele momento de virada do século. Quando a gente pega o Grande Deus Pan, o Povo Branco, e compara com, por exemplo, o terror, que o Machen vai escrever só em 1917, né, que já encerra um tipo de paranoia e de pânico diferente, não distantes do horror cósmico, mas diferentes de alguma forma, né? Você percebe para onde os raciocínios desse escritor estavam se encaminhando. Mas eu acredito que exista muito mais para a gente descobrir aí na obra desse cara quando a gente pega também a novela da Chancela Negra, que é onde a gente encontra uma proximidade com outro artista britânico que a gente gosta muito, que é o Alan Moore. Porque quando a gente... A Voz do Fogo, por que eu falo que a Voz do Fogo está muito aparentado com a novela da Chancela Negra? É aquela devoção e aquele reconhecimento à sua terra natal. O que existe por trás daquilo. E aí, se a gente começar a falar disso, a gente vai para psicogeografia, vai para... Que também é uma escola que foi profundamente influenciada pela obra dele, né? Exatamente. A novela da Chancela Negra, ela mostra como o Machen, além desse pessimismo intrínseco, ele trazia essa questão do amor e da herança cultural pela sua própria terra, né? O folclore celta, as lendas, todo esse arcabouço cultural, ajudando o cara a imaginar um outro mundo, mais uma vez a ideia do mundo ali, a dimensão do seu lado que você não percebe. Só no caso da Chancela Negra é um pouco mais literal do que no Grande Deus Pan. É que já nessa fase ele começa a aplicar essa filosofia, não só a geografia, mas também a história, né? Sim, exatamente. O que a torna muito mais interessante. Com certeza. E você vê que existe todo um processo de maturação dessa filosofia, e aqui filosofia não no sentido pejorativo, é filosofia mística mesmo, do Machen do seu período mais jovem, quando há aquela intensidade maior do horror, do desconhecido, do futuro, da geografia, para um horror mais sutil, onde os seus personagens já estão melhor consolidados, como em histórias como A Colina dos Sonhos e A Casa das Almas, que já são obras onde o Machen demonstra uma maturidade mística mais comparável ao Crowley, que a gente mencionou agora, por exemplo, que era um cara muito mais profundamente imerso nesse aspecto cultural do misticismo, mas também por isso um cara muito mais errático do que o Machen jamais foi, né? Então assim, a obra do Machen, inclusive é até uma forma de
estimular o amigo espectador que está assistindo a gente a ler e a buscar saber mais sobre o Machen, porque de todos esses caras que a gente mencionou, que são influenciados por ele, como Lovecraft, como Stephen King posteriormente, é um cara que tem uma carreira muito menos errática, muito mais sólida, né? As obras dele montam um conjunto que fazem muito mais sentido do que mesmo esses autores. Eu acredito que no caso, se você pegar Ornamentos de Jade, né, que é um conjuntinho de pequenas histórias, eu acho que ali as coisas destoam um pouco. Não digo que são ruins, mas eu digo que é difícil. Você que vai atrás dessa coletânea que eu citei aqui, que o link para compra está na descrição do vídeo, O Terror da Iluminuras. Ela vai começar com um conto, O Terror de 1917. Não vai seguir uma ordem cronológica, tá? Então é exatamente isso que pode confundir algumas pessoas. Então você lê O Terror, que é um pânico e paranoia que você automaticamente, você vê o ano em que foi escrito e você fala, esse cara estava vivendo, estava absorvendo, assimilando e colocando nas páginas o que ele estava sentindo em relação à Primeira Guerra Mundial. Em seguida, você tem o Ornamentos de Jade, que são essas histórias que elas trazem elementos de melodrama muito fortes. Muito também aparentados com aquilo que viria a se tornar o realismo mágico latino-americano. Borges, inclusive, fala muito bem do Machen, né? Exato. E aí, o que acontece é que, de repente, você tá ouvindo a gente aqui falar esse monte de coisas e pega essa coletânea para ler e vai ler as histórias em ordem cronológica, você vai falar, caramba, esses caras estão loucos, porque como que esse cara influenciou esse terror gosmento, esse weird fiction que a gente tá acostumado aí? Tá. Só que aí você cai no Grande Deus Pan, que é anterior a todos esses, né? Então, é uma forma bacana de você comparar vários momentos do autor. Eu acredito que essa fase do Ornamentos de Jade, ela para mim é a menos atrativa. Mas como eu sou, sabe, um nerd maldito, eu gosto de ler tudo do cara, né? Então... Não, até porque mesmo que ele tem de menos bom, ainda oferece ideias interessantes. Afinal de contas, gente, porque assim, de novo trazendo o cara, mas a gente fala-se tanto do Lovecraft hoje como autor, e eu já disse isso aqui algumas vezes, e eu sei que os meus amigos aqui compartilham de algumas dessas opiniões, mas o Lovecraft não é um bom escritor. Ele tem ótimas ideias, mas como escritor ele deixa a desejar. E o Machen é muito mais escritor do que o Lovecraft foi, e as ideias dele são tão interessantes quanto, senão, não teriam influenciado o próprio Lovecraft. Então, assim, quando você tem, por exemplo, o Grande Deus Pan, e a gente fala você usou essa expressão, né, a coisa gosmenta e tudo mais, acho que o Machen acabou perdido nesse contexto histórico, também porque ele trazia esse terror, além da parte psicológica e cósmica, havia uma coisa visceral, né, meio gore na sua escrita, mas também meio erótica, de uma sexualização, que se você imagina para o final do século XIX, né, uma era preocupada com o puritanismo vitoriano e o positivismo científico, um cara que vai falar sobre erotismo dentro de horror cósmico fica perdido. E não é à toa que levou tempo para as pessoas redescobrirem. Se vocês pegam, por exemplo, a trajetória do Machen enquanto vivo, você percebe que tem picos de interesse, né? Puta, Arthur Machen é um tremendo escritor, nossa, ele está escrevendo muito bem, aí ele é esquecido. Aí de repente você tem uma ressurgência lá nos anos 20. Nossa, Arthur Machen é um escritor genial, puta, influenciou um monte de gente. Aí ele é esquecido novamente. Aí já no fim da vida, quase próximo dos anos 40, putz, o Machen é um... Nos anos 50, ele morre em 47. Quase nos anos 50 já, verdade. Putz, o Machen é um autor genial, precisamos redescobri-lo, vamos redescobrir Arthur Machen. Aí ele morre e ele permanece quase que esquecido durante esse tempo todo. Inclusive por isso a gente fez aquela brincadeira no começo do programa, você provavelmente nunca ouviu falar do Arthur Machen, e isso não é crime nenhum, porque ele é um cara meio perdido na história da literatura de horror. Exato, é muito interessante a gente pensar na trajetória de vida de alguém que escreveu um conto influenciado pelo impacto da Primeira Guerra Mundial e saber que esse cara, né, uma mente como essa, viu a Segunda Guerra também, né? Foi morrer só 2 anos depois do seu final.
Você imagina se ele tivesse tido mais tempo de vida, né, para poder escrever sobre a influência da Segunda Guerra. Nossa, aí seria demais. Agora, voltando, a gente só tá falando do Grande Deus Pan, é incrível, né? Mas que é muito bom, cara. Exato. Também existe a curiosidade, né, que o Guilherme Del Toro disse que foi a grande influência para ele fazer o Labirinto do Fauno, né? O que faz sentido de alguma forma, eu consigo ver. Eu acho que não foi bafo do Del Toro quando ele disse isso. Mas leia essa história e preste atenção nos elementos, assim, sabe? Tem outros mundos, tem gente que fica louca, tem suicídio, tem mutilação, sabe? Tem cultos profanos, né? Então, eu acho um negócio, assim, mega interessante pra gente entender essa literatura, essa nova literatura de horror do começo do século XX. Isso. Deixa um pouco o Lovecraft descansar. Descubra Arthur Machen. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado sobre esse programa de Arthur Machen. Se você não o conhecia, vai atrás que vale muito a pena. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @formiga.elétrica. Se ainda não é um inscrito no canal, só clicar aqui na formiga que está cobrindo a cabeça do Rafael. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!